Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje vamos estudar a passagem evangélica intitulada O Mordomo Infiel, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 1 a 12. Façamos antes a nossa prece. Jesus, Divino Amigo, Mestre Senhor, uma vez mais, rogamos a Tua bênção, a Tua assistência fraterna e amorosa, para que consigamos refletir com maior profundidade sobre os Teus ensinamentos, em especial hoje sobre a passagem evangélica do mordomo infiel, para que consigamos compreender cada vez mais os Teus ensinamentos e nos esforçarmos em aplicá-los à nossa vida diária. Que a Tua paz, que o Teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, hoje nós vamos estudar a parábola intitulada O Mordomo Infiel, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 12. Primeiramente, faremos uma leitura de toda a passagem, para depois buscarmos a reflexão e o entendimento de cada versículo. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto me der? E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos.
Quem é fiel no mínimo, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? É uma parábola que exige maior esforço para entendimento, porque se a tomarmos ao pé da letra, fica parecendo uma incoerência de Jesus. Mas, em todo o estudo do Evangelho, devemos buscar o entendimento espiritual das palavras do Cristo. Nós vamos, então, procurar refletir aqui sobre esses versículos, de forma que possamos compreender a mensagem de Jesus, os ensinamentos nela contidos, para o nosso proveito, para a nossa aplicação na nossa vida. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Jesus dizia aos discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Quem será esse certo homem rico? Entendemos que se trata de Deus, nosso Pai e Criador. Segundo consta na questão número 1 do Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga a espiritualidade que é Deus, a espiritualidade responde: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nesta passagem, entendemos que o certo homem rico é Deus, o Criador, e que sustenta a todos nós e a todo o universo. E esse homem rico tinha um mordomo. Para quem é o mordomo? Mordomo é o administrador da casa, o administrador da propriedade, dos bens de seu senhor, de seu amo. Se o homem rico é Deus, entendemos que o mordomo é a humanidade inteira. Somos cada um de nós, que cumprimos a nossa evolução aqui na Terra e somos administradores dos bens, dos recursos que Deus nos confiou para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução e também para o auxílio dos nossos irmãos, para o proveito de toda a coletividade. Então, aí temos que havia um certo homem rico, Deus, o qual tinha um mordomo, cada um de nós. Cada um de nós, reencarnados aqui na Terra,
que aqui cumprimos a nossa evolução. Recebemos do Pai diversas dádivas, diversos recursos, diversos bens, que devemos administrar com correção, de forma honesta e digna. Todos nós somos administradores dos bens do Senhor, nosso Pai, aqui na Terra. Alguns com maiores responsabilidades, outros com menores, em situações variadas, mas todos nós recebemos a mordomia aqui na Terra. A mordomia significando, simbolizando exatamente os bens, as propriedades, os recursos, as bênçãos que Deus colocou em nossa vida, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução e para auxílio aos semelhantes. Dessa forma, também a vida, a nossa própria vida é uma mordomia, no sentido de ser uma bênção do Pai. O nosso corpo físico, a nossa saúde, todos os recursos e bens que Deus, aliás, nos concede na existência terrena, caracterizam a nossa mordomia. E todos eles devemos administrar com correção e honestidade. São bens provisórios, temporários. Somos apenas usufrutuários, administradores temporários, porque não nos pertencem. Recebemos do Pai esses recursos, muitas vezes, por misericórdia, por acréscimo de misericórdia, para a redenção de nossa alma. Mas não nos pertencem. Um dia seremos despojados desses bens, dessa mordomia, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, aí nós vemos que esse mordomo, que pode ser cada um de nós, qualquer um de nós, foi acusado perante Deus de dissipar os seus bens. Ora, quantas e quantas vezes utilizamos mal os recursos, as oportunidades, as bênçãos, os bens que o Pai nos concede provisoriamente em termos precários, temporários. Quantas e quantas vezes dissipamos, negligenciamos esses bens, essas oportunidades, esses recursos, essas bênçãos divinas. Mesmo hoje, com o conhecimento que já temos acerca do Evangelho e da doutrina espírita, muitas vezes dissipamos os bens, as propriedades, os recursos, as oportunidades que recebemos em título precário, provisoriamente e temporariamente aqui na Terra, para crescermos, para evoluirmos, para cooperarmos com os nossos irmãos de humanidade. Então, esse mordomo
foi acusado de dissipar os bens do Senhor Deus. Mas quem acusou? Na parábola não fala. Quem acusou o mordomo? Pode ser qualquer pessoa. Mas se entendemos que as leis divinas estão gravadas em nossa própria consciência, a nossa própria consciência nos acusa, muitas vezes nos alertando da conduta errada, equivocada, do mau uso dos recursos e oportunidades que Deus nos concedeu provisoriamente aqui na Terra. Muitas vezes recebemos esses alertas, sejam através de amigos, de pessoas, que percebendo o mau proceder, nos alerta do engano que cometemos. A espiritualidade muitas vezes nos alerta, através da intuição, de mensagens, de livros. É interessante que nessa passagem há dois conceitos principais: fidelidade e infidelidade. Aqui o mordomo era infiel, porque dissipava os bens do Senhor. Infidelidade e fidelidade. Fidelidade é constância, é firmeza de caráter, é lealdade. Infidelidade é o oposto. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Ele, chamando, disse: o Senhor, no caso Deus, chamando o mordomo, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Interessante é a indagação. O Senhor não o condena, não o julga, mas ouvindo falar de que ele dissipava os seus bens, o Senhor chama o mordomo para ouvir dele a verdade. Deus, chamando a atenção de variadas maneiras para o nosso proceder equivocado, para o mau uso dos recursos, bênçãos e oportunidades que ele nos concedeu. A nossa consciência assim faz. Podemos receber esse alerta de outras pessoas, mas a nossa própria consciência nos alerta e nos faz repensar, analisar como estamos procedendo. Que é isto que ouço de ti? É a voz da consciência indagando a cada um de nós. Que é isso que fazes? Como utilizas o bens que o Pai
te concede. As oportunidades, os recursos, as bênçãos. Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Ora, se essa mordomia simboliza, como já dissemos e repetimos, os bens, as propriedades, as posses, a posição social, os recursos, as oportunidades, precariamente, ou seja, provisoriamente, porque não nos pertencem, um dia teremos que dar conta do uso que fizemos desses bens, de como utilizamos os recursos, as oportunidades que Deus nos confiou. E não tem como fugir. A morte, o desencarne, nos despojará de tudo que não nos pertence, mas que apenas utilizamos provisoriamente por concessão do Pai. Dá contas da tua mordomia. O que fazes dela? Como utilizastes os talentos que te confiei? Usaste-os egoisticamente? Apenas para gozo próprio? Negligenciastes as oportunidades? Dissipastes os bens que te confiei? Dá as contas de tua mordomia. E na própria existência, muitas vezes, podemos nos ver despojados de recursos, de bênçãos, de oportunidades. Se não agimos com prudência, se dissipamos, muitas vezes somos despojados de alguns bens durante a própria existência física. Por exemplo, a mediunidade. Quando relegada ao abandono ou mal utilizada, pode nos ser tirada a qualquer tempo pelo Pai, porque é uma concessão provisória. Dá contas da tua mordomia. E todos nós, um dia, teremos que prestar contas ao Pai e à nossa própria consciência da utilização que fizemos, que demos aos recursos, aos talentos, às oportunidades que nos foram concedidas pelo Pai, por misericórdia e bondade. Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Não fizestes bom uso dos bens que te confiei. Dissipastes os bens que te confiei. Já não podes mais ser meu mordomo. Olha só que interessante. A vida
pode nos ser tirada a qualquer momento. E não sabemos quando isso acontecerá. E teremos que prestar contas ao Pai pelo mau uso que fizemos da nossa vida, da nossa existência física, do nosso corpo físico, das oportunidades que tivemos na reencarnação, oportunidades de aprendizado e crescimento, dos bens materiais a que tivemos acesso temporariamente, porque não nos pertencem em verdade. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sendo avisado de que perderia a mordomia, de que os recursos, os bens, as propriedades, as oportunidades lhe seriam tiradas naquela existência. O que o mordomo faz? É interessante que ele não nega que dissipou os bens do pai. Negar como? Ele não nega. E nem poderia. Deus conhece a cada um de nós. As próprias leis divinas, a lei de causa e efeito, atua. Conforme os nossos atos, conforme a boa ou má utilização que fizemos dos recursos do Pai. Mas o mordomo, além de não negar, porque era verdade, ele havia dissipado os bens, a mordomia que o pai lhe havia confiado. E o mordomo pode ser qualquer um de nós, somos todos nós. Não nos cabe negar, porque está gravado na nossa própria consciência. E no caso dessa passagem, o que faz o mordomo? Disse consigo: que farei, pois que o meu Senhor me tira a mordomia? Imediatamente, o mordomo pode ser qualquer um de nós. No caso dessa passagem evangélica, ele reflete, ele analisa, ele busca uma solução. Ele não reclama, ele não nega e nem fica inerte. Ele faz uma análise sobre os seus próprios atos, sobre a sua própria condição, uma autoanálise. E busca uma solução imediatamente. Que farei? Como corrigir o meu erro? Como reparar o dano por mim praticado? O que posso fazer?
Como posso agir antes que eu perca a mordomia? Antes que as oportunidades sejam tiradas? Antes que a vida física me seja tirada? O que posso fazer ainda? Como posso reparar o meu erro? Imediatamente ele busca uma solução. E refletindo, ele diz: cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Cavar não posso. Entendemos aí, quando ele diz cavar não posso, e já pensando sobre as consequências da perda da mordomia, o cavar seria passar para uma situação mais rude, primitiva, talvez reencarnar. Em lugares mais difíceis, mais rudes e primitivos, talvez com enfermidades limitadoras. Mendigar, tenho vergonha, mendigar, simbolizando a carência espiritual. Uma vida de carência em que ele dependeria para tudo dos outros. Então ele imagina, cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Situações mais difíceis, mais ásperas, como consequências do seu mau proceder, lei de causa e efeito. E aí, ele diz para consigo próprio: eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. É interessante, então, como vimos, o mordomo, imediatamente ao saber que perderia a mordomia, ele passa a refletir e busca imediatamente uma solução. E imediatamente, já analisando os seus erros e as possibilidades que ainda tinha antes de perder a vida, a mordomia, os bens, os recursos, que são do Pai, imediatamente ele encontra a solução para ele, para o reparo do seu mau proceder. E ele diz: eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. É interessante, nós sabíamos, já dissemos, que o mordomo é cada um de nós. O alerta pode ser até em forma de enfermidades, ou da própria consciência cobrando. Mas aí, o mordomo passa a refletir e encontra a solução, antes que perder a mordomia. E é assim que devemos fazer também. Quando percebemos, somos alertados, alguém nos aponta os nossos erros, ou a nossa própria consciência nos acusa e nos cobra,
cair em si. E sem desculpismos, reconhecendo os erros cometidos e analisando a si próprio e as suas possibilidades, buscar e encontrar uma solução que pelo menos diminua ou alivie os seus erros. Então o mordomo, imediatamente, entendendo o seu erro e analisando a si próprio e as suas possibilidades, ele acha a solução. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, quando o Senhor me tirar os recursos, os bens, as posses provisórias, as oportunidades temporárias da existência física, me recebam em suas casas. Me recebam quem? Vamos ver aqui agora. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Olha a atitude do mordomo infiel, que, repensando seus atos e sendo alertado que perderia a oportunidade reencarnatória ou as oportunidades momentâneas, provisórias, temporárias, olha o que ele faz. Chamando a si cada um dos devedores do Senhor. E quem são os devedores do Senhor? Também todos nós, que cumprimos a nossa evolução aqui na Terra, um planeta de provas e expiações. Somos devedores. Porque já infringimos várias e várias vezes as leis divinas e a nossa própria consciência, nessa e em outras vidas. É interessante, eu me esqueci de falar, que a propriedade do Senhor, no caso aqui, é o planeta em que vivemos, a Terra. O mundo onde aprendemos e evoluímos, onde cumprimos a nossa evolução. Então o mordomo, chamando a si cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu Senhor? Buscar os necessitados, os sofredores, os devedores, como nós mesmos somos, perante o Pai Eterno. Saber das suas dificuldades, dos seus problemas. Quanto deves ao meu Senhor? Dos seus sofrimentos. E ele, esse primeiro devedor, respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já escreve 50. 100 medidas de azeite. Simbolizando aí um dos devedores perante as leis divinas e a própria consciência. E as necessidades, os sofrimentos, as dores do nosso próximo. Buscando saber em que podemos ajudá-lo, em que podemos socorrê-lo, em que podemos aliviar os seus sofrimentos,
amenizar as suas dores, as suas dificuldades. Toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. O mordomo, chamando o primeiro devedor, diminui a dívida daquele perante o Senhor. Se tomássemos ao pé da letra, pareceria incoerente, porque aí ele estaria, então, isso tomado ao pé da letra, fraudando as contas de cada um perante o Senhor. Mas não é isso, precisamos entender o sentido espiritual da mensagem. Toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Ora, esse o devedor pode ser qualquer um de nós, é o nosso semelhante. Porque, como dissemos, aqueles que cumprimos a nossa evolução na Terra, somos todos devedores perante o Pai. Ele procura saber do primeiro quanto ele devia, quais as suas dificuldades, o que precisava, quais os seus sofrimentos. E diz, toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Diminuindo a dívida dele perante o Senhor. Ou seja, auxiliando, ajudando aquele devedor a carregar a sua cruz. Procurando ver e agindo no sentido de, com o espírito cristão, ajudar, socorrer, amparar aquele devedor, que pode ser qualquer um de nós também, auxiliar o semelhante, amenizando seus sofrimentos, esclarecendo, amparando, consolando, estendendo a mão amiga, fraterna, solidária. Disse depois a outro, e tu quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. Cada um com as suas dívidas perante o Pai. Cada um de nós com os nossos débitos, com as nossas dificuldades, com os nossos resgates perante a lei de Deus. E tu? E você? Quanto deves? O que passa contigo? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo, e disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. Ajudando a cada um, conforme as suas possibilidades e as necessidades do próximo. Mas é interessante frisar aqui que ao diminuir a dívida de 100 medidas de azeite para 50, e a dívida do outro perante o Pai, de 100 alqueires de trigo para 80, são medidas simbólicas, utilizadas naquela época, que mostram a gravidade
e o tamanho do resgate e da expiação de cada um, da dor e do sofrimento de cada qual. Ele ajudou, diminuindo a dívida, ou seja, amparando, auxiliando a diminuir o sofrimento, a aliviar o problema, auxiliando no ânimo, na coragem, estendendo a mão, amparando, suavizando as dores, auxiliando a cada um a carregar a sua própria cruz de dívidas. Mas cada um, embora esse mordomo tenha passado a ser justo na prática do amor, da caridade e da benevolência, auxiliando e suavizando as dores, ele não retirou de nenhum deles, dos devedores, a necessidade do resgate, porque ele não poderia fazê-lo. Cada um resgata os erros cometidos, nesta ou em outras vidas. Expia o mal praticado. Podemos auxiliar, amparar, socorrer, amenizar a dor, mas cada qual terá que fazer o seu resgate, porque é individual. E é assim conosco também. Quantas vezes, em momentos de dores, de sofrimentos, de limitações, em que estamos resgatando débitos do passado, somos auxiliados, somos amparados pelo próximo, a espiritualidade nos ajudando, nos estimulando, nos amparando, muitas vezes nos sustentando na caminhada, mas a nossa dívida teremos que resgatar. Porque o resgate, embora possamos ajudar um ao outro, o resgate tem que ser feito. Mas não é porque o resgate deve ser feito, ou seja, ele é devedor, ele tem que pagar. Não, não é isso. Nós podemos e devemos auxiliar dentro das nossas possibilidades e das necessidades do nosso próximo. E louvou aquele senhor um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha só que interessante também. O Senhor louvou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Por quê? Porque auxiliou aos irmãos. E é isso que Deus quer de nós. A cooperação mútua, a fraternidade, a solidariedade, um ajudando ao outro, um amparando ao outro e caminhando juntos na redenção de nossas almas. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Pode parecer estranho. Mas qual o significado espiritual dessas palavras? Quem são os filhos deste mundo?
somos todos nós que vivemos aqui na Terra, reencarnados na Terra. Mas os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Aqueles que já têm algum conhecimento acerca do Evangelho, da vida espiritual, que já têm um entendimento maior, que já buscam o espiritual, os valores espirituais. Mas o Senhor diz, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos deste mundo, se tratando aí de bens materiais, são mais prudentes. Por quê? Ora, se analisarmos a vida aqui na Terra, nós vemos que os filhos deste mundo, aqueles que buscam os valores materiais, sejam eles quais forem, alguma propriedade, algum bem, posse, destaque social, títulos, eles são mais prudentes. Por quê? Porque agem com mais empenho na conquista de coisas materiais, provisórias, temporárias. Muitas vezes se sacrificando o lazer, o tempo, e se concentrando e se empenhando firmemente na conquista de bens materiais, de posses, de riquezas, de títulos, de destaque, de poder, de autoridade. São mais prudentes, porque se empenham mais nessa parte do terra a terra, da conquista de coisas materiais, na sua geração, do que os filhos da luz. Eles são mais prudentes na sua geração, ou seja, em gerir o tempo, em gerir as circunstâncias da vida no sentido de obter os recursos que precisam em termos materiais, o que querem. Eles se empenham mais do que os filhos da luz. Porque aqueles que já têm conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, muitas vezes agem com menos esforço, com menor empenho na conquista dos valores espirituais. Lembrando que os valores materiais corruptíveis são transitórios e ficam aqui na Terra. Os valores espirituais são os incorruptíveis, que a taça não rói e a ferrugem não consome. São imorredouros, porque são conquistas do Espírito, mostrando que muitas vezes nós mesmos nos focamos mais, nos empenhamos mais em conquistar bens da terra e nos empenhamos bem menos em conquistar os valores imperecíveis do Espírito. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos da terra. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Parece também incoerente. Mas o que vem a ser isso? Qual o sentido espiritual dessas palavras? As riquezas da injustiça quais são? São
as temporárias, as provisórias, as questões materiais. Os recursos que Deus nos confere provisoriamente aqui na Terra, que não nos pertencem, como já dissemos, e que muitas vezes não merecemos, mas nos são confiados, concedidos pela misericórdia do Pai, para o nosso burilamento e aperfeiçoamento espiritual e para o proveito coletivo. Por isso, riquezas da injustiça nem sempre são merecidas. São concessões da misericórdia divina, que não nos pertencem e que aqui deixaremos. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, utilizemos enquanto temos tempo das oportunidades físicas, dos recursos materiais de que dispomos, detemos provisoriamente, dos bens que nos foram concedidos a título precário, provisório, aqui na Terra, e não nos pertencem. Mas aproveitemos essas riquezas, ou essas oportunidades, ou esses bens, ou essas oportunidades físicas, para ajudar os semelhantes, para granjear amigos. Porque quando ajudamos alguém, com sinceridade, com humildade, com devotamento e carinho, sem humilhar e sem ferir, aquele alguém pode nos ajudar algum dia também. Se torna nosso amigo, fica reconhecido. E mesmo se um ou outro não ficar reconhecido, outros ficarão. Estaremos granjeando amigos também, não só aqui na Terra, mas no plano espiritual. Para que quando estas riquezas da injustiça vos faltarem, quando forem tiradas de nós, como formos despojados da vida física, esses amigos possam nos auxiliar e nos amparar também, recebendo-nos nos tabernáculos eternos, nos planos espirituais. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ou seja, o que é fiel no mínimo? No mínimo, coisas materiais, recursos provisórios aqui da Terra. Também é fiel no muito, valores espirituais. O mínimo são valores materiais, o muito, valores espirituais. Quem é fiel no mínimo, nos valores materiais, utilizando-os para proveito coletivo, ele também é fiel no muito, nas coisas espirituais, nos valores espirituais. E poderá receber, de acordo com seu empenho, oportunidades maiores de trabalho, de aprendizado e de crescimento espiritual. Quem é injusto no mínimo, nas coisas materiais, nos valores materiais, agindo desonestamente ou dissipando-os, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará das verdadeiras? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se nas riquezas injustas, que tivemos posse, concessão do Pai por misericórdia, temporariamente, provisoriamente, enquanto estamos aqui na Terra, não fomos fiéis,
quem vos confiará as verdadeiras, que são as conquistas do Espírito, os valores espirituais, que devem ser conquistados com esforço, com empenho. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se no alheio, aquilo que não nos pertence, mas que detivemos provisoriamente por misericórdia divina, aqui na terra, se não formos fiéis neles, quem vos dará o que é vosso? O que é nosso é o que é imperecível do Espírito. Ninguém nos dará. Por quê? Porque são conquistas que nós conquistamos através do convívio com o próximo, com o semelhante, aprendendo junto, amparando um ao outro, socorrendo, praticando as virtudes cristãs aqui na Terra, nas diversas circunstâncias de nossa vida. Para terminar, vamos ler uma página ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Chama Tabernáculos Eternos, está no livro Pão Nosso. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, desse modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo, por todos os recursos ao nosso dispor, a própria melhoria e a elevação de nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Encerramos assim o nosso estudo de hoje, singelo e simples, agradecendo ao Mestre amado Jesus por mais esta oportunidade de reflexão e de entendimento do seu Evangelho, buscando o aperfeiçoamento de nós mesmos,
caminhando no bem, trabalhando incessantemente na nossa transformação moral e no auxílio ao nosso próximo, para que, ajudando-nos uns aos outros, conquistemos os valores imperecíveis da alma. Que Jesus nos ampare e nos proteja a todos agora e sempre. Que assim seja.